Um bom dia a todos. Estamos aqui com nossos irmãos gideonitas. É muito bom poder estar aqui com eles. Nosso canal também no YouTube, o objetivo de estudarmos a palavra de Deus. E temos a certeza de que Deus está na direção de todas as coisas e Ele está cuidando de cada um de vocês. Hoje vamos dar continuidade às 7 igrejas e hoje vamos falar sobre a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Vamos entender um pouquinho o período histórico, vamos entender o que acontecia naquela cidade. E como sempre, estou me baseando aqui num livro, né? Em outras pesquisas, mas recomendo a vocês Revelação de Jesus Cristo, do Ranko Stefanovic, ok? Nós vamos ali passar um pouquinho sobre esta igreja, que é uma igreja de um conteúdo não muito longo, e ao mesmo tempo um período de muita turbulência dentro da igreja, porque nós já entendemos que existe uma interpretação histórica, né? Existe uma interpretação que ela é local e uma que serve para todas as épocas. E vamos hoje usar desta igreja basicamente a sua importância no ponto de vista o que ela tem de trazer lições para nós, para a nossa vida hoje, embora tenhamos ali um período importante. E esse período ele é importante no sentido histórico, mas também tem uma aplicação muito bacana, muito importante para os nossos dias hoje. De forma que nós vamos então colocar o nosso slide, né, para que você possa acompanhar esse período, essa igreja. Eu acredito que você já esteja aí recebendo as imagens. Estamos falando da igreja de Sardes. E eu vou falar algumas coisas, mas vamos ler primeiro o que diz, né, a Bíblia concernente a Sardes. Você pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 1 até o verso 6. Nós já terminamos o capítulo 2 com as 4 primeiras igrejas. Agora vamos falar sobre as últimas 3 igrejas e começamos o capítulo 3. Lá diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Olha um trocadilho que é muito comum dentro das 7 igrejas, né? Nós vamos ver na igreja de Laodiceia, que era rica, se sentia rica, mas era pobre. Vocês veem lá na igreja de Esmirna, que a igreja era morta, mas ela estava viva, né? E aqui é o contrário. E aí a expressão ser vigilante, né? Vocês vão entender por que ele escreveu a palavra ser vigilante no contexto histórico. E consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarde-o e arrepende-te, porque se não vigiares, novamente a palavra vigiar aqui, vocês vão ver que ela se repete, né? Virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em hora que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. E aí uma das frases mais bonitas da Bíblia, né, que serve para nós. O vencedor será vestido de vestes brancas, de nenhuma modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, essa é uma igreja fascinante. Nós temos aqui alguns pontos de vista para nós estudarmos. Sardes é historicamente a época da Reforma. Vocês se recordam que quando na história um homem chamado Gutenberg ele inventa a tipografia, ele inventa a imprensa, isso por volta do ano 1450. A primeiro livro, né, a ser impresso é a Bíblia, em hebraico e grego, nas línguas originais. Depois desse momento em que é feita essa imprensa,
Muitas edições são feitas e muitas línguas começa a ter uma difusão da palavra de Deus em vários idiomas. Alguns homens já haviam morrido, né, por volta do ano 1450, como Wycliffe, um pregador, um dos primeiros reformadores. E agora vem um momento em que há uma mudança no cenário dentro da Europa, sob o ponto de vista da igreja, né? E há um marco ali, que é justamente o marco da, da pregação de Lutero, né? No Castelo de Wittenberg, em 1517, 31 de agosto ou de outubro, não lembro agora o mês aqui, ele prega ali, já faz 500 anos isso, 95 observações sobre a salvação, e aquilo, por ser uma faculdade, revoluciona o mundo. Ele faz isso de forma escrita, né? Ao redor das entradas do castelo. E isso ocasiona uma grande mudança de pensamento, porque até então, se você pegar o capítulo 8 de Daniel, capítulo 9 de Daniel, capítulo 11 de Daniel, e estudar Apocalipse capítulo 12, você vai encontrar uma época em que, infelizmente, a igreja da época, ela enganava as pessoas dizendo que a salvação era pela igreja, né? Se você não fizesse algumas coisas, você não entraria no céu. Você estaria indo para o inferno. Também tinha muito essa questão do medo de ir para o inferno. E agora, Lutero, não só Lutero, como Calvino na França, como Zwinglio na Suíça, como John Knox e John Hus ali na Inglaterra, e outros pequenos reformadores, começa a estudar a Bíblia e entender que a igreja estava trazendo mentiras, né? Que não era necessário algumas coisas para ser salvo, e ressurge, né, ao estudo da Bíblia, a ideia de que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, que Jesus é o único mediador, que Jesus é o único salvador para resgatar o homem do pecado, né? Então, vamos falar um pouquinho. Eu já falei da parte histórica e eu quero que você pegue um pouquinho algumas informações, tá? Bom, Sardes ficava a cerca de 50 quilômetros de Tiatira, né? Vocês veem que tem uma linha, cada igreja ela está numa linha, numa sequência também geográfica, né? Foi a capital do reino da Lídia, porque ela está ao norte. Vocês se recordam que a Lídia foi um dos três povos que foram dominados ali pelos medo-persas, né? Depois. E ele tinha um rei muito forte que chamava Creso, né? Esse Creso, ele trouxe muita riqueza para a cidade, mas depois passou essa glória toda, esse glamour todo. E nós encontramos no texto bíblico por duas vezes uma expressão, né? Para que eles sejam vigilantes e também não sabia o dia que o ladrão viria, né? É uma alusão clara às duas invasões que foram feitas à cidade de Sardes. Houve duas invasões, uma por Ciro e outra por Antíoco, em que eles pegaram um precipício que era enorme no muro da cidade e eles estavam sem guardas ali pelas duas vezes. E a cidade foi conquistada duas vezes porque os inimigos entraram no mesmo lugar onde não tinha guardas, né? Então, é uma alusão histórica conhecida pelo qual João usa essa expressão, ser vigilante, né? Não abaixa a guarda, né? Nós temos um inimigo à espreita. Vocês não sabem o dia
que ele vai atacar, né? E vocês devem se preocupar com isso. Vocês devem estar prontos todo momento. E essa é uma ilusão espiritual muito importante para nós, né? Porque muitas vezes nós estamos vendo uma vida cristã sem se preocupar, achando que está tudo bem, achando que nós não temos nenhum inimigo, que a vida está boa, que você pode dar uma caminhadinha lá no mundo do pecado e vai voltar sem nenhum problema, que a tua vida não precisa de uma reforma, que a tua vida não precisa, é, você não precisa de alguma forma se consagrar a Deus. E aqui o conselho dado a Sardes, por causa das questões históricas lá de invasões, ela serve para a nossa vida espiritual, né? Ser vigilante. Você não sabe a hora que você será atacado. E neste momento, nesse contexto histórico, né, muitos perderam a sua vida na reforma, mas de alguma forma são aqueles que não se contaminaram, né? A Bíblia conta ali que havia uma podridão espiritual. Muitas pessoas nessa época estavam vivendo uma vida promíscua, sem nenhuma preocupação com as coisas de Deus. A igreja que dominava na época era uma igreja que estava criando um mecanismo para perseguir quem não ia a favor dela. Começa a ter novos mártires nessa época. E a igreja está naquela situação tão ou pior do que a época de Tiatira, misturando as conexões pagãs com o cristianismo e agora também perseguindo novamente os poucos que tinham compreensão da fé, né? De maneira mais objetiva, eles estavam ali intensificando ali o conhecimento. Em muitos lugares, a luz da verdade começa a ressurgir. E com isso, né, nós encontramos essa igreja de Sardes nesse momento histórico aí. Então, vocês estão vendo aí um ginásio, né, que foi feito na época dos romanos, uma piscina, né, que havia também em Sardes, só para vocês conhecerem um pouquinho as ruínas dessa cidade, né? Então, quais são as características mais destacadas na igreja durante o período representado por Sardes? Né? Conheço as tuas obras, que tem nomes de quem vive, mas está morto. Né? Era uma igreja forte já financeiramente, mais distante do objetivo, mas tinha pequenas pessoas, como sempre. Deus nunca deixou de ter um povo, né, que eram verdadeiros fiéis a Deus. E quando não se contaminaram as suas vestiduras, é porque eles lavaram a sua vida no sangue do Cordeiro. A verdade bíblica começa a abrir caminho por meio dos reformadores. E aí no século XVII e XVIII. Mas, infelizmente, com a morte de reformadores, as igrejas deixaram morrer parte dessas verdades. Esses homens levantaram as verdades, mas foram basicamente subjugados porque as pessoas não continuaram o legado delas, né, na pesquisa da verdade. E esse período ficou desta forma, né? É onde alguns levantaram umas bandeiras e surge no, na Europa um povo que queria fugir do, da igreja da época. E há uma relação muito forte aí com a criação e a formação dos Estados Unidos. Pessoas saíram da Inglaterra, da Europa como um todo, e foram para a América, né? Construir um novo país chamado País da Liberdade. E nós encontramos esse contexto aqui, né? Então, veja, a cidade foi construída sobre uma rocha, numa elevação de 500 metros, né, do nível do mar. Era a capital do Império da Lídia, eu já falei isso para vocês. E foi ali que saiu a primeira moeda cunhada, né? A criação da moeda foi criada em Sardes. O elogio, eu já falei para vocês sobre não ter se contaminado, né, com as suas vestes. O restante vivia de aparência do passado, era um vivo morto. E o conselho ser vigilante.
E esse ser vigilante serve para nós. Eu queria enfatizar isso nessa igreja. E consolida o resto para morrer. Lembre-te do que tens recebido e guarde-o e o arrepende. O arrependimento praticamente está em todas as advertências, os conselhos que Deus dá àquela igreja, quase todos. Impressionante, porque em todas as épocas havia necessidade de arrependimento. E nesse momento, né, nós encontramos esse apelo dado por Deus para nós sermos vigilantes. E eu queria falar um pouquinho sobre isso para você hoje. Eu fico muito preocupado porque o nosso povo, de maneira geral, tem vivido uma vida corriqueira, preocupado com as coisas que nós temos aqui nesse mundo. De alguma forma, tem deixado de se dedicar às coisas de Deus, de trabalhar para as coisas de Deus. E é como alguém que deixa sua casa aberta, confiando de que nunca vai acontecer nada. A nossa casa é o templo do Espírito Santo. A nossa casa é o culto que fazemos. A nossa casa é a nossa vida espiritual. E minha pergunta para você hoje: você está sendo vigilante? Você tem orado, jejuado? Tem procurado reformar a sua vida? Tem procurado descobrir verdades da palavra de Deus para transformar as suas atitudes? Tem procurado trabalhar para a salvação de outras pessoas, de outras almas, com o objetivo de você também crescer? Eu quero convidar vocês, estamos fazendo um curso para evangelistas. Durante esses últimos 2 meses, Deus tem me dado um ministério que eu nunca pensei em cuidar. Estamos com 4 clínicas, 4 lugares onde eles fazem trabalhos para libertar pessoas de drogas, né? E aí, do nada, Deus me colocou nesse trabalho. Eu fui visitar um moço que era pai de uma moça aqui da igreja, do nosso distrito, e, e chegando lá eu falei de Jesus para as pessoas que estavam ali, estavam se recuperando da droga, estão internados ali, né? Lugar muito simples, mas muito bacana. E comecei a receber o convite para estar todas as quartas-feiras lá pregando para eles. Nisso, uma irmã da igreja abriu uma casa igualzinho do outro lado da cidade. E eu estou todas as quintas-feiras agora lá. E ontem eu tive a alegria de trazer 13 meninas de lá para a nossa igreja, vieram nos visitar. Temos alguns companheiros da igreja que ajudam, né, nesse trabalho, irmão Léo, especialmente. E nós trouxemos elas. E aí nós já temos mais uma clínica de terça e uma outra clínica de sexta de meninos, e dá mais ou menos 120 pessoas fazendo estudo bíblico toda semana. Em 2 meses aconteceu tudo isso. Eu nunca imaginei trabalhar com esse público. Tenho que me especializar no conhecimento de como funcionam as drogas. Mas quando nós estamos envolvidos na missão, Deus coloca as pessoas certas na hora certa para a gente ser um instrumento nas mãos dele. Ser vigilante é estar em completo envolvimento com as coisas de Deus. Nesta pequena igreja, que representa o ano de 1517, quando há um movimento da reforma através de Martinho Lutero, até 1798, que representa o início do tempo do fim, eu quero convidar você para que você faça uma reforma na sua vida também. Eu quero convidar você para ser mais vigilante em oração. Eu quero usar os conselhos, né, que tem na palavra de Deus para nós. E uma das coisas importantes, a promessa maravilhosa, para você não se contaminar com as falsas ideologias desse mundo.
para você verificar no íntimo do seu coração qual tem sido as suas escolhas e quem tem sido realmente o Deus da sua vida. E diante de tudo isso, uma reflexão para você largar as coisas desse mundo e procurar as coisas do alto, as coisas da vida eterna. E aí vem a promessa para você. Você vai receber de Deus vestes brancas. Ao vencedor, darei vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Se o teu desejo é ir para o céu, se o teu desejo é ser salvo, se o seu desejo é a vida eterna, queridos, perdão, faça uma reforma na sua vida. Olhe para você e veja o que você precisa mudar. Seja vigilante. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E você um dia estará vestido de vestes brancas para uma vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a tua misericórdia ainda nesse tempo, que a porta da graça está aberta, para que possamos ser vigilantes, observarmos a tua vontade, tomarmos decisões ao teu lado, transformarmos a nossa vida, identificarmos onde está o nosso erro, olharmos para dentro de nós, olhando pelo espelho da fé, e sermos vigilantes, e não sermos como aquelas 10 virgens que estavam dormindo, e muito menos com aquelas 5 que não estavam preparadas. Estamos numa época em que o Senhor está muito perto de voltar, Senhor. Queremos que o Senhor nos abençoe, mas queremos também que o Senhor transforme a nossa vida. Que o Senhor nos quebre, se for necessário, nos refaça, espiritualmente falando. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas escolhas, nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Abençoa aqueles que ouviram essa mensagem para que possam tomar uma decisão firme ao Teu lado. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amém. Eu creio que o nosso tempo está terminando aqui, queridos. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, poderá fazer. Se não, vamos encerrar nossa gravação e vamos refletir sobre a igreja de Sardes e sobre a vigilância da vida cristã. Eu quero agradecer, Edson, e até pedir mais uma vez o direcionamento do Espírito Santo sobre nós, né? Que não seja feita a nossa vontade, mas como você disse, que a gente se entregue a Deus, porque Ele sim sabe nos direcionar, sabe nos levar às pessoas, mas que também a gente tenha tempo para esse relacionamento pessoal com Ele, né? Maravilhoso para que Ele fale, como você disse, aonde a gente deve ir. E Ele vai nos mostrar, porque esse é o nosso desejo, Amém. para que seja um trabalho de alegria, de felicidade, de verdadeiro reavivamento. Meu amigo falou assim, Edson, eu falei para ele, prega aí uns dias, né? Eu vou te ouvir. Eu falei, rapaz, como é gostoso pregar para esse povo, né? Eles estão sedentos de ouvir, eles perguntam.
Falei, você está entendendo porque às vezes eu não tenho muita alegria de pregar dentro da igreja, né? A gente parece que está falando para pessoas que estão ali só para cumprir tabela. Muitas delas, naturalmente, né? Não vamos julgar as pessoas. Mas lá não, eles estão sedentos, eles estão precisando, eles estão correndo atrás, eles estão ali tentando vencer um vício. A situação é outra e nós sabemos a dificuldade. Mas vamos sempre orar para que a igreja não fique dormindo, ela acorde para esse trabalho. O nosso curso está falando agora sobre cada um membro do curso abrir um pequeno grupo na casa de uma pessoa não adventista. Então, o líder vai ser treinado no curso para que ele ore, escolha um não adventista e vai fazer um culto semanal lá, aos modos do pequeno grupo, e vai ser levado a palavra de Deus na casa das pessoas. Então, cada participante do curso vai abrir um pequeno grupo em uma casa, um anfitrião que não seja adventista. Esse é o nosso desafio. Amém, amém. Pode ser até caso, né, isso, de alguém que a gente já tenha até iniciado um estudo bíblico, né? Para ficar mais dinâmico, Claro, sem fazia problema logo com o nenhum. PG lá ou não. Claro que pode. Claro que pode. É muito bom. Nós vamos ter aqui no dia 8 o batismo do Geifer. O batismo do Geifer. Eu comecei lá um estudo bíblico, hoje é um grande pequeno grupo. Temos 40 pessoas às vezes lá. É o E esposo de começou. Adriana, é? E isso, ele vai se batizar. Que bênção! Ele vai se batizar. Eu estava na África, ele falou que tinha uma coisa para me contar. Quando eu cheguei, ele me abraçou e chorando. Foi até filmaram a cena dele chorando e eu chorando junto com ele. E ele vai se batizar dia 8 agora. Amém, amém. Então você Muito começa o bom. estudo bíblico, às vezes, pode oferecer um pequeno grupo lá. Eu falei isso para eles ontem, né? No curso, e o curso foi gravado de noite. Ontem, 11 e pouco da noite, estava gravando. Então, você que ainda não faz parte do grupo, ainda não está assistindo ali as nossas aulas, né? Entre em contato, né? Você pode entrar no grupo e fazer parte desse projeto. E eu estou sonhando com milhares de pessoas abrindo as suas Bíblias nas casas de pessoas não adventistas e levando a palavra de Deus. Amém. Bom, queridos, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, por causa do tempo do Zoom, mas que Deus abençoe a todos e que possamos ser vigilantes, nos arrepender, para sermos um dia vestidos com as vestes de Jesus, receber dele a justiça do perdão, porque ele morreu em nosso lugar. Que Deus abençoe a todos.